Bom, pessoal, e para começar a nossa análise, vamos entender o que é o GALG 11. O GALG 11 é um fundo imobiliário de tijolo e que atua no segmento de galpões logísticos. E por ser um fundo imobiliário de tijolo, o papel dele é comprar galpões ou construir para poder alugar esses galpões para o setor varejista, como por exemplo o Mercado Livre ou a Shopee. Essas empresas elas alugam esses galpões para estar colocando ali os seus produtos para poderem estar revendendo. Então, pessoal, e como nós cotistas ganhamos dinheiro com isso? Quando a gente compra uma cota do GALG 11, nós estamos financiando esta compra de novos galpões, de novos terrenos, alugando para mais inquilino, e com isso ele recebe aluguéis e repassam parte desses aluguéis para nós cotistas. É assim que a gente ganha dinheiro comprando cota do GALG 11. E a gente recebe proporcional às cotas que a gente tem. Ou seja, se você tem uma cota, você vai receber proporcional a uma cota. E se você tem 1000 cotas, você vai receber proporcional às 1000 cotas. Ou seja, quanto mais cotas você tiver, maior vai ser o número de dividendo que você vai estar recebendo ao longo do tempo. E no momento da gravação do nosso vídeo, pessoal, a cotação do GALG 11 está a 9,8 centavos. E o GALG 11 nos últimos 12 meses pagou aos seus cotistas 10,97%. Esse percentual, pessoal, que ele está pagando é um excelente percentual, por se tratar de um fundo de tijolo. Se você for fazer comparação com outros fundos de tijolo, vai ver que ele se destaca dos outros. A gente espera um dividendo desse, pessoal, de um fundo de papel, assim como o MXRF11. Então é um excelente dividendo que ele paga para o seu cotista. E o P sobre VP dele, pessoal, tá a 0,91. Ou seja, ele está sendo negociado na Bolsa de Valores abaixo do valor que ele realmente vale. É o momento exato para a gente estar adquirindo cota desse fundo, porque é bem certo de que ele vai aumentar o seu P sobre VP. Então, no momento em que ele está em queda, é um momento que a gente tem que estar adquirindo aí as cotas dele. E ele tem uma liquidez diária de um pouco mais de 3 milhões. O que isso significa? Esse valor é o valor que ele é negociado na bolsa todos os dias. Se você quiser comprar, você consegue comprar com grande facilidade, e se você quiser vender, também consegue vender com grande facilidade. Isso é excelente nesse fundo, ponto positivo para ele. E a valorização dele nos últimos 12 meses foi de 17,31%. E isso é bem interessante, porque quando a gente vai comprar, a gente precisa estar de olho nessa valorização dele, porque isso vai influenciar bastante no valor que a gente vai estar recebendo de rendimento todos os meses. Então, pessoal, descendo aqui mais abaixo, nós vamos continuar fazendo análise desse fundo. Nós podemos ver aqui, ó, que ele é um fundo de tijolo. O seu patrimônio está acima de 571 milhões, ou seja, é um excelente patrimônio que esse fundo tem. Seu número de cotistas atualmente na bolsa, pouco mais de 116 mil cotistas. O valor real da sua cota é 9,95, e aí é por isso que quando você vê lá o P sobre VP, que ele está um pouco abaixo, porque esse aqui é o valor real dele, pessoal. Mais abaixo aqui nós vamos estar analisando a constância que esse fundo tem pago nos últimos 5 anos. Aqui, pessoal, nós podemos ver a constância desse fundo, com exceção de um único mês, que aqui teve uma queda, né? Mas logo depois ele retomou aqui e pagou 8 centavos nos últimos 5 anos. Ou seja, ele nos dá uma certa segurança do que a gente vai investir e do que a gente vai receber. Isso é um ponto muito positivo. Já pensou, se você investisse, comprasse cota, um mês ele pagasse 1 centavo, outro mês ele pagasse 10, outro mês ele pagasse 5, você não ia ter uma previsibilidade quanto você estaria recebendo. E esse fundo nos dá essa segurança. E se você é novo aqui no canal e esse é o nosso primeiro vídeo que você está assistindo, a gente te convida a se inscrever aqui, porque toda segunda-feira a gente tem trago conteúdo novo sobre o mundo dos investimentos, que vai te ajudar com certeza a você sair aí da dúvida se deve ou não investir, hein? E agora nós vamos continuar, pessoal, analisando esse fundo imobiliário,
mas só que agora a gente vai estar levando em conta o relatório gerencial dele. E você pode fazer isso baixando ele diretamente do Google, mas aqui nós vamos estar te mostrando como é que você faz isso. E aqui no relatório gerencial, pessoal, do Galg 11, e aqui a gente vai estar analisando aqui a composição do resultado por cota. E essa barrinha azul aqui, que é maior, é o lucro desse fundo imobiliário. E o azulzinho claro é a despesa. Ou seja, quanto maior o lucro, melhor para a gente cotistas. E logo aqui mais abaixo, pessoal, a gente pode ver esse relatório aqui, ó, o desempenho do Galg 11. E esse gráfico aqui, pessoal, em amarelo, é do Tesouro IPCA+. O que é isso? É quando a gente empresta dinheiro para o governo e ele devolve esse dinheiro com os juros. Ou seja, é um dos investimentos mais seguros que nós temos. Logo aqui mais acima, ele nos dá outro gráfico muito importante. Ele faz uma comparação com os outros fundos imobiliários do setor dele. E olha aqui, pessoal, 9,12% é a média. E esse gráfico aqui em azul é o do Galg. E olha como ele se destaca dos outros fundos, né, comparado a ele, e do Tesouro IPCA+. Uma diferença aqui enorme. Mais um ponto positivo para o Galg 11. Bom, e a gente fez essa análise aí, e você pode estar se perguntando, poxa, mas o Tesouro IPCA, ele vai corrigir a inflação. Sim, isso é um fato. Todavia, a gente vai perceber que o fundo imobiliário Galg 11, por ser um fundo imobiliário de tijolo, ou seja, mesmo que o dinheiro perca o seu valor, ele vai manter, porque a tendência dos fundos imobiliários é só corrigir ali o valor do aluguel, e aí a gente consegue manter esse valor que ele vai estar fazendo a distribuição para os seus cotistas. Ou seja, os imóveis, eles tendem a se valorizar. E um ponto negativo, pessoal, que nós analisamos aqui no Galg 11 é que ele tem apenas 5 imóveis e 100% do seu contrato é atípico. O que significa isso? O contrato típico é aquele que a gente aluga uma casa e tem que ficar ali 12 meses, 24 meses, e se você quebrar esse contrato, você paga uma multinha ali de um valor simbólico. Já o contrato atípico são aqueles contratos bem maiores. Nós estamos falando de quê? De 5, 10 anos, e por acaso, se a empresa quebrar esse contrato, ela tem que pagar todo o aluguel referente a esses anos. Vamos supor que é um contrato de 5 anos e ela ficou e aí ela não quer ficar mais. Ela tem que quitar todos esses aluguéis. Ou seja, isso nos dá uma segurança quando a gente está investindo nosso dinheiro. A gente sabe que vai ter um retorno garantido, porque as empresas que alugam esses galpões são empresas grandes, que já são consolidadas. Por isso que a gente fala de Mercado Livre, Shopee, são empresas que alugam esses galpões, colocam seus produtos lá, e quando você compra aí pela internet, ele já está num ponto estratégico, né, nesses galpões, e assim por isso chega tão rápido na sua casa, na minha casa. Ou seja, essa empresa, ela não quer quebrar esse contrato. Possivelmente, quando esse contrato vencer, ela vai estar renovando, porque ela não quer perder esse galpão, esse ponto estratégico. E com isso, pessoal, reduz muito o risco da gente estar perdendo dinheiro quando a gente investe nesse fundo imobiliário. Lembrando, pessoal, que a gente está falando aqui sobre renda variável, ou seja, nada é garantido. Todavia, com essas análises, a gente vai perceber que a gente tem muitos pontos importantes, muitos pontos que nos garante um retorno considerável e um retorno certo desse fundo imobiliário. E analisando aqui o Galg 11, nós vamos observar que dos 5 imóveis que ele possui, estão sendo alugados para 3 diferentes empresas. Aqui a gente vai ver aqui a BAT, que é a antiga Souza Cruz, e a BRF Salvador e a BRF Pernambuco. A maior parte da receita desse fundo imobiliário está concentrado em 2 maiores empresas, que é a BAT e a BRF Salvador. 40% aqui da receita vem da BAT Souza Cruz e 35% vem da BRF Salvador. E 22% da receita vem da BRF Pernambuco. Analisando aqui, a gente vai ver que a BRF Salvador e BRF Pernambuco são a mesma empresa, porém elas estão alocadas em lugares diferentes. E essa concentração de inquilinos é um ponto negativo, mas o Galg 11 reforça lá no seu relatório que esses inquilinos são inquilinos renomados no comércio
né? Inquilinos que têm nome, que têm peso. Então, assim, a possibilidade deles não pagarem, né, uma dívida ali é quase que zero. E isso é um ponto interessante, porque mesmo que eles estejam sendo concentrados, mesmo que eles estejam concentrados em apenas 3 inquilinos, são inquilinos de renome, ou seja, excelentes pagadores. E uma novidade, pessoal, em questão desse fundo imobiliário GALG 11 é que no final do ano passado ele anunciou a sua 5ª emissão de cotas. O que isso significa? Ele aumentou o seu número de cotas negociado na bolsa, ou seja, isso é uma forma dele arrecadar mais fundos. E outra novidade é que ele quer deixar de ser GALG 11 para GARI 11. Então, com essa mudança, ele quer passar a investir também em setores imobiliários urbanos, ou seja, o nome já diz, né? Aquelas lojas urbanas que você passa no centro da cidade, supermercado, hospitais, farmácias, galpões nesse sentido. E ele reforça também, pessoal, ele quer fazer contrato atípico, aqueles contratos grandes de 5, de 10 anos, e se a empresa quebrar, ela é obrigado a pagar todos os aluguéis, mantendo assim aquela segurança que a gente falou lá atrás, né? E as principais mudanças que vêm junto com essa mudança de GALG 11 para GARI 11 é que o seu patrimônio líquido vai passar de 0,5 bilhões para 1 bilhão, o seu número de imóveis vai passar de 5 para 12 imóveis, ele vai estar passando de 3 inquilinos para 6 inquilinos, com isso vai estar diminuindo bastante, né, o risco ali de não estar recebendo aluguéis, né, ele está diversificando. O seu contrato ele quer aumentar de 9, passar para mais de 11 anos, ou seja, uma segurança maior, né, um contrato maior. Mais abaixo aqui ele vem dizendo que se quebrar o contrato vai ter que pagar 100%, né, dos aluguéis referente a todos os anos. A alavancagem dele ele quer diminuir de 42% para 26%. O que é alavancagem, pessoal? Isso é a dívida que ele tem, é a dívida referente ao fundo imobiliário. Ele está querendo diminuir essa dívida, e isso é um ponto muito importante, pessoal. O número de cotistas na bolsa, pessoal, ele quer aumentar de 81 para 130 mil, ou seja, vai ter um aumento aí bem considerado de cotista. A sua liquidez diária vai passar de 1,5 milhões para 2,7 milhões. Vai ser mais fácil você comprar esse ativo, né, ou vender. Isso é um ponto muito bom, é um excelente ponto. E o seu dividendo, pessoal, que isso aí eu acho que é a melhor parte, ele quer passar de 10% para 11%, ou seja, ele já paga uma porcentagem excelente. Ele quer melhorar ainda mais esse dividendo, pessoal. É um ponto muito bom que a gente, quando investe, né, quer ter um retorno maior. E ele mostra aqui no relatório que além desses 5 galpões que ele já possui, ele quer adquirir também esses outros imóveis que é do setor de supermercado. Por exemplo, o Pão de Açúcar, o Extra e o Grupo Mateus. E depois dessa análise que a gente fez aqui, pessoal, a gente queria saber de vocês aí, para vocês deixarem aqui no comentário pra gente, o que vocês acharam dessa mudança e se vocês comprariam cotas desse fundo agora que ele tá tendo essa mudança com muito mais peso, com muita mais garantia de que a gente vai ter um retorno legal. Todavia a gente vê que ele não é um fundo imobiliário ruim, só que ele tá buscando agora crescer mais para poder chamar a atenção dos cotistas para ele, para que a gente possa estar comprando cotas desse fundo. Então, a nossa opinião é que esse fundo é um fundo bom, ele está num momento bom para estar adquirindo cota, inclusive, né, esposa, no próximo aporte nós vamos estar comprando cotas dele. Ainda não faz parte da nossa carteira, mas pela análise que nós fizemos, nós estamos vendo que realmente vale a pena. Ele está fazendo de tudo para crescer e cada vez ficar mais atrativo para mais e mais cotista estar comprando, e a gente vê sim uma segurança em estar comprando. Isso não é uma recomendação de compra, pessoal. Você deve fazer a sua própria análise, né, e ver se vale estar comprando ou não. Mas
mas a nossa decisão, a nossa análise é que sim, nós vamos estar comprando cotas desse fundo para estar botando na nossa carteira. Tá? Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Queremos agradecer aqui pela sua presença, por ter ficado com a gente até o final, analisando aqui junto com a gente esse fundo imobiliário. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!